Sabe por quê? Porque as pessoas sabem que nós estamos cultos. Para saber, ó, eu faço isso, eu estudei, eu tenho faculdade, mestrado, doutorado, eu tenho uma linguagem culta. Às vezes a gente vai precisar dessa linguagem culta para alcançar lá os deputados, presidentes, mestres, mas sabe, nem todo mundo é assim 100%. Não é. Vocês acham mesmo que esses advogados que falam bonito na frente do juiz falam assim toda hora, Camila? Camila é advogada, vai pra muita, vai mesmo, até esquecendo, audiência. Ela fala bonito lá com o juiz lá. Tem que falar. Senão o juiz, ó, dá um pito nela. Mas ela não precisa falar assim com Deus. Deus não é esse tipo de pessoa. Por mais que Deus seja juiz e Ele julgue todas as nossas causas, Ele não quer ser tratado como um juiz terreno. Ele quer ser tratado como pai. Aí a gente entra numa outra coisa. Ai, eu não tive pai, não sei como é ser amado por um pai. Que triste. Mas sabe o que é uma coisa? Está escrito lá na palavra. Ele te amou primeiro. E se você não sabe o que é ser amado, Ele vai te ensinar a ser amado. E se você não sabe o que é ter um pai, Ele vai te ensinar o que é ter um pai. E se você não sabe nada disso, Ele vai colocar uma pessoa do seu lado para poder te ensinar. Porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Verdade. E a gente precisa ser humilde para aprender com essas pessoas. E nós somos soberbos. E é por isso que a gente tem que orar e tem que ser sincero diante de Deus. A gente precisa ser sincero. E só isso não basta. A gente precisa jejuar. E o jejum, irmãos, ele quebra cadeias. A palavra diz lá em Marcos que há caixas de demônio que só são expelidas com jejum e oração. E a igreja, eu vou dizer de novo, é preguiçosa. Estava falando batizado, eu sou preguiçosa. Eu não gosto de fazer jejum. Eu não gosto de sentir fome. Quem gosta de sentir fome? Acho que ninguém gosta de sentir fome. Coisa horrível é sentir fome. Mas a gente precisa jejuar. Verdade. Mas algo que a gente precisa jejuar muito, irmãos, é jejuar do pecado. A gente não faz jejum de pecado, não. A gente deveria fazer jejum de pecado. Acho que seria o máximo para a igreja. Vai ser estabelecido aí, ó, Celso. 12 horas de jejum sem pecado. E aí? A gente pretende que seja isso. Entendeu? Difícil, né, irmão? Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é muito falsa. Porque, desculpa dizer, mas capaz, olha, não é profetada não. Capaz de chegar aqui no dia 21, né? Dia 21, o irmão saiu de casa sem comer, morto de fome, porque acordou, tá naquele desespero. Vai chegar aqui, a irmã vai chegar com aquela calça apertada, vai dizer, tem mote para vir para uma consagração. Pecou. Verdade. Perdeu. Não adiantou nada ficar com fome. Perdeu. Tá vendo como são sutilezas do nosso dia a dia? São sutilezas, irmãos. E Satanás, ele age nessas sutilezas. E são essas sutilezas que precisam ser tratadas. Mas os pastores não gostam de falar dessas sutilezas. Sabe por quê? Porque se você está em adultério, se você está fornicando, você está em pecado. E Deus não quer isso para a igreja dele, não. Não vem dizer que tu é santo porque tu não é, não. Aleluia. Mas se você tem a língua grande, é melhor você cortar. Aleluia. Porque uma hora dessa ele vai dizer que você tem. E você vai ser envergonhado. Meu Deus. Vocês estão vendo como é difícil? Não é fácil servir a Deus. As pessoas acham que servir a Deus é moleza. É facinho, facinho. Tem que ter peito, tem que ter raça, tem que ter disposição para fazer o negócio, porque é difícil. É verdade. E a gente começa a perceber algumas coisas à nossa volta. Por que eu não consigo jejuar? Eu sou preguiçosa mesmo. Então, eu gosto. Eu vou contar uma história para os irmãos, vai ser verdadeira. Eu estava pesando horror, isso aqui é uma bola já. Gorda pra caramba. Aí entrei numa dieta. Irmãos, que desespero é fazer dieta. Verdade. Se você pensa o desespero que é fazer dieta, pensa no desespero que é fazer jejum, porque dieta você come. Jejum você não come nada. É. E você para. Aí como nós somos egoístas, marcou um jejum de 12 horas, o irmão não aguentou ficar sem comer, tomou um caldo. Aí vai uma pegada do povo. Jesus jejuou 40 dias. Tá bom pra você? E ele não era Deus nessa hora, não. Ele era homem. 100%. 100%.
Sabe o que isso significa? Que um pouco do sacrifício que às vezes Deus requer de você, você não quer entregar. E aquele sacrifício enorme que Jesus fez, você está dispensando. Está jogando na lata do lixo. Não consegue jejuar 12 horas. Jesus jejuou 40 dias. É triste, né? É ruim pensar nessas coisas. Sabe, irmãos, Deus ministrou essas coisas em mim. Eu fui tratada também. Sabe, eu fui puxada a orelha. Mas quando eu falo é pior ainda, porque eu penso tudo de novo. Como nós somos mesquinhos diante de Deus. E a gente se acha, né? Não, eu já estou boa, já estou no ponto assim, já quase santo. Já pode me levar para a glória. Não me leva não, Jesus, porque senão eu posso ficar pelo meio do caminho. A gente sabe que quando a gente recebe Jesus Cristo, nós somos salvos. Mas existe um processo, porque se você se desviar, e se Jesus voltar, e você estiver lá no mundão, sinto muito em te dizer, inferno para você. Falado. E a gente jejua, sabe, irmãos? Não é porque a gente gosta, porque a gente quer, não, é porque a gente precisa. Vamos olhar lá, Joel. Tem vários versículos que falam dessas coisas, eu só separei um de cada. Joel 1,14. Diz assim, ó. Santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. É ordem. É apregoai. Fazei. E a gente vê o jejum aqui, que foi uma ordem de Deus. Como foi uma ordem de Jesus Cristo lá. E como foi uma ordem dada por Esther. Para que ela pudesse chegar diante do rei e alcançasse o seu favor. Talvez você não alcançou o seu favor, o cetro de Deus não foi estendido para você porque você ainda não usou a arma correta. Talvez o que falta para você seja jejum. Ai, que horror. Jesus, que não falte para mim jejum. Mas talvez falte. Sério? É muito sério. Porque Esther, quando estava naquele processo e armaram contra o povo, e ela precisava tomar uma atitude de entrar na presença do rei, ela disse assim, que todos, não foram alguns não, foram os animais e as crianças também, todos dela fizessem o jejum por 3 dias. Ó, Esther e seus servos fizeram 3 dias. Será que a gente aguenta 12 horas? E ela alcançou o favor do rei. E a sentença de morte contra o povo foi revertida. E o povo pôde lutar. E talvez seja isso que falte para você. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo fez jejum. Esther foi à presença do rei, alcançou o favor, mas não parou aí não. Eles precisaram se defender de Satanás, de tudo aquilo que foi armado. Porque havia um decreto selado de que eles poderiam matar naquele dia. Mas havia outro decreto selado que eles poderiam se defender. Aleluia. Sabe o que isso diz para nós? Que é um decreto de Satanás contra a sua vida de derrota. Mas um decreto muito maior sobre a sua vida de Jesus Cristo, que é derrota. Isso é intimidade com Deus. Com certeza. É saber que Satanás ele vai vir com tudo contra você. Mas você tem tudo para ir de frente a ele. E você pode vencer. Porque aquele dia foi marcado com uma festa. Porque o povo venceu. E o povo venceu porque o povo obedeceu. Porque o povo estava na direção de Deus. E eu já estou terminando. A gente precisa, então, disso tudo entender. Que precisamos ser cheios de Deus. E ser cheio é ser íntimo. A gente pode até falar em língua de anjos. Mas se a gente não faz isso com o coração puro diante de Deus, não adianta. E se a gente, ao contrário, não fala e a gente tem um coração puro diante de Deus, Deus ouve a nossa oração. As pessoas confundem o que é dom, o que é intimidade. As pessoas esquecem que Deus é muito maior do que falar em mistério, Bíblia e profecia.
Deus é amor. Eu quero te dizer que nós precisamos buscar Deus para poder encontrá-lo e não para poder alcançar favor. Precisamos buscar a Deus para sermos íntimos dele e não para termos coisas dele. No momento que a gente entender que o que vale mais é a adoração do que qualquer outra coisa, a gente vai ser próspero, a gente vai ser frutífero, a gente vai ser abençoado, a gente vai ser liberto. Porque Deus é amor. E Ele tem um monte de coisa para liberar para a igreja. Mas as coisas estão retidas, porque nós não permitimos que isso chegue até nós. A palavra diz que havia uma bênção liberada, acho que era para Daniel. E o anjo teve que vir guerrear lá na parte celestial para que aquilo pudesse chegar até ele. Já estava liberado. Às vezes a sua bênção já está liberada, mas você ainda não recebeu, porque falta um posicionamento. Porque falta você buscar Deus e não as coisas de Deus. E não ser alguém por causa de Deus. E a gente precisa fazer tudo isso para realizar a vontade dele, para retratar quem ele é e o que ele deseja. E sabe que eu vou terminar, mas eu quero declarar que a gente vai receber todas essas coisas, mas não é para a gente ser cheio, para a gente ser famoso, para a gente ser rico, para a gente ser nada disso. É para a gente alcançar vidas. Aleluia. A intenção de Deus é salvar a humanidade. E os anjos queriam ter esse privilégio. E Deus não permitiu que os anjos descessem e evangelizassem as pessoas. Foi uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Até os confins da terra. Aleluia. E sabe, irmãos, algo tem mexido nesses últimos dias comigo. E eu passei um tempo sendo missionária, eu fui missionária integral por 40 dias quase na África. E aquilo na época foi tão forte na minha vida, mas os afazeres do dia a dia arrancaram isso de mim. Triste de parar e pensar isso, porque é verdade. Porque eu era uma pessoa que não podia encontrar ninguém. A Raquel sabe. Eu falava de Jesus Cristo, eu tinha prazer de fazer isso. Mas veio a faculdade, veio o trabalho, veio o casamento, veio o filho, veio isso, veio aquilo, e eu fui deixando. E tem pouco tempo aí, tem 2, 3 meses que eu me peguei e vi um negócio na internet e eu chorei naquele dia. E eu percebi quão errada eu estava. E quanto tempo eu perdi sem declarar que o Jesus Cristo, o meu Salvador, podia fazer muito pelo outro, mais do que tem feito por mim. E quando eu vi aquelas pessoas sendo decapitadas, fuziladas, crianças em gaiola, missionários sendo espancados, sabe, irmãos, isso mexe com a gente, mas mexe de uma forma errada, porque mexe no emocional e não mexe no espiritual. E eu percebi naquele dia que eu chorei vendo aquilo, que o meu emocional foi alcançado, mas que o meu espiritual estava morto. Era um poço enterrado na minha vida. E eu percebi quão errada eu estava. Porque eu tinha, irmãos. Eu tenho até hoje. Deus, uns anos atrás, me deu uma ordem de comprar um globo. Um globo. Eu queria um globo grande, porque eu era na época, eu orava pelas nações. E a gente não tinha dinheiro para comprar. A gente comprou um globo pequenininho, fraquinho, ruizinho. E Deus uma vez falou bem assim: você vai orar por Estocolmo. Eu falei: não sei nem que lugar é esse, não sei nada desse lugar. E eu naquela época orei por aquele lugar vários dias, várias semanas, vários meses e esqueci. Pergunta onde está o globo na minha casa. Acho que as crianças quebraram. A aliança de Deus comigo que eu nem me dei conta. E querem saber? Fui chamada profeta. Eu vim pregando coisas aos irmãos. Não era mentira, não, era de coração. Mas algo que Deus tinha de especial comigo, eu enterrei. Eu guardei, eu esqueci. Por que você esqueceu o que Deus te deu, que é a essência? Sabe, irmãos, eu descobri que a minha essência é a oração. E eu nem me dava conta disso.
Porque eu era chamada para pregar, eu sou ministra de dança, já não danço há muito tempo. Mas de uns dias para cá eu tenho percebido que aquilo que lateja dentro de mim é intercessão. E sabe o que eu percebi com isso tudo? Eu não faço 10% do que eu deveria fazer. E quando Deus me trouxe essa palavra, eu fiquei mais chateada ainda comigo. Com Deus não, comigo. Porque eu enterrei os meus poços. Porque eu deixei de lado. Porque eu permiti que isso fosse apagado da minha vida. Mas sabe uma coisa que Deus me fez fazer nesses últimos dias? Validar a minha aliança. Eu fui chamada para um ministério. Eu não quero título de missionária não, porque isso de nada me serve. Só vai me trazer problema. Mas o meu ministério é orar por pessoas. Sabe por quê? Porque nessa época que eu evangelizava, que eu ia, eu aprendi uma coisa muito importante. Que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos. A gente tem que parar de ser menino diante de Deus. A gente precisa começar a comer comida forte. Porque a gente precisa entender que os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que aquilo que a gente pode achar. E para terminar, eu quero declarar uma palavra para vocês. Vocês não precisam abrir. Depois vocês podem até anotar, mas eu não quero que vocês abram não. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês, quem quiser, é ato profético. Eu gosto de ato profético, né? Eu fui gerada nesse negócio de ato profético. Eu gosto de um ato profético. E vai ser um ato profético. Eu falei sobre algumas coisas que você precisa fazer e eu espero que você tenha feito. E se você não fez, você tem tempo para fazer. Não é agora não. Você pode chegar em casa e pode fazer. Mas cuidado que você pode ser atropelado ali na rua e pode morrer também. Jesus Cristo pode voltar para você. E não voltar para a igreja. E eu queria que você fizesse o seguinte. Se você entendeu essa palavra ruim, dura, chata, enfadonha, as verdades de Deus, que cura, que liberta, que transforma, você vai ficar de pé. Você vai estender a sua mão, você vai receber o que está escrito em Isaías 61. Mas se você não quiser, você não se levante. Porque você talvez nem sabe o que está escrito aqui. E talvez você receba aquilo que você não quer. Então, se você verdadeiramente quer, você se coloca diante de Deus. Porque essa palavra de Isaías 61, para terminar, e foi tremendo quando eu cheguei, Tisaura falou assim, Deus deu a Celso coisa que ia ter que impor as mãos. Eu falei, já estou até vendo. Porque a palavra que você vai receber diz o seguinte, que você feche os seus olhos e que nada seja impedimento para você receber. E se porventura você não quiser receber qualquer coisa do que seja falado, não seja vaquinha de presente. Diga a Deus, isso eu não quero. Para que você não seja condenado naquilo que você está fazendo nessa noite. Porque a palavra diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito anunciado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão o de antes destruído, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e os estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo
juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações.